O podcast que você ouve agora é uma produção da Câmara de Vereadores de Joinville. Isso é Tão CVJ Podcast, sua fonte semanal de informação sobre o que acontece no Legislativo da cidade. Sejam bem-vindos ao Isso é Tão CVJ, o podcast da Câmara de Vereadores de Joinville. E este é um momento muito especial. Chegamos ao programa de número 50, por isso esta edição será temática, voltada ao assunto da vez aqui na CVJ, mobilidade urbana. No Isso é Tão CVJ de número 50, você fica por dentro das discussões sobre a criação de um binário entre as ruas Monsenhor Gersino e Florianópolis. Vamos abordar também como está a tramitação do projeto de lei do novo plano viário de Joinville e as audiências públicas sobre o tema. Aqui comigo o jornalista Felipe Faria, que tem o resultado da pesquisa que a Prefeitura fez para saber o que os joinvilenses pensam sobre o novo binário da Zona Sul. Olá, Felipe, seja bem-vindo de volta à mesa. Olá, Sidney, obrigado, é sempre bom estar por aqui. Alguns números que surgiram como resultado dessa pesquisa são bem interessantes, inclusive eles ajudaram o vereador Alisson a concluir o relatório da comissão especial, e é sobre isso que eu vou falar daqui a pouco. Na mesa do Isso é Tão CVJ 50, também temos o jornalista Jefferson Luiz dos Santos. A comissão especial que foi criada para tratar do tema concluiu os trabalhos com a apresentação do relatório do vereador Alisson, como o Felipe mencionou. Olá, Jefferson. Ao longo da nossa cobertura jornalística, você acompanhou a divulgação do relatório, certo? Estamos curiosos para saber as conclusões da comissão. Olá, Sidney. Olá, ouvintes. A Comissão Especial de Mobilidade apontou que a Zona Sul precisa de melhorias antes que o binário das ruas Monsenhor Gersino e Florianópolis seja implantado. Daqui a pouco eu trago os detalhes. Muito bem, também teremos conosco aqui o editor de áudio e vídeo e historiador, Patrick Roger Pinheiro, que vai contar como foi a recepção dos primeiros semáforos em Joinville, no quadro Memórias CVJ. Seja bem-vindo de volta ao podcast, Patrick. Sidney, muito legal estar aqui com vocês e contar a história do semáforo aqui em Joinville, que também tem que ver com mobilidade. E eu, Sidney Azevedo, concluo a nossa edição do Isso é Tão CVJ de número 50 falando dos desdobramentos do novo plano viário. O projeto segue em tramitação aqui na CVJ e passou por mais uma audiência pública coordenada pela Comissão de Urbanismo. Vale lembrar que o atual plano viário de Joinville é de 1973, ou seja, há 50 anos já em vigor. Mobilidade tem a mesma razão de ser da palavra móvel, do verbo mover e, pensando a aplicação desse verbo, a movimentação de si mesmo. Entendemos que trata de mover-se, de caminhar. Durante muito tempo, os seres humanos, incluindo aqui os joinvilenses, tiveram as próprias pernas, as pernas de animais, como cavalos e burros, e o uso de embarcações para o deslocamento. Mas, quando falamos em mobilidade urbana hoje em dia, já pensamos na capacidade de nossos cidadãos transitarem por Joinville, seja a pé, de carro, de ônibus ou bicicleta, ou zica, ou zarco, enfim. E, nesse pensamento, vale nos perguntarmos até que ponto essa capacidade de se mover de um ponto ao outro é a mesma para todos os cidadãos joinvilenses. Hoje vamos falar sobre uma possível forma de reduzir esse tempo de deslocamento, Felipe. É isso mesmo? É isso mesmo, Sidney. Jefferson e Patrick, pergunto também a vocês, se vocês precisarem passar pela Monsenhor Gersino nos horários de pico, vocês sabem qual é a chance de vocês entrarem num congestionamento? Então eu não costumo usar esse trajeto na minha rotina de deslocamento, mas eu ouço, pelo que eu ouço, eu imagino que a chance seja grande, mas a resposta correta eu não tenho em mente, não. Eu faço uso apenas do trecho inicial ali, que vai mais ou menos entre a Florianópolis e a Guanabara ali, é um trechinho relativamente curto, mas
as chances de congestionamento são bem altas, principalmente quando a gente está falando no chamado horário de pico. A antiga estrada Bupeva, que é o nome histórico dessa estrada, né, antes de ser Monsenhor Gersino, ela passa o trem ali, né? Então, acho que a chance de ficar por ali trancada é alta. Vocês não disseram números, mas acertaram em termos de intensidade. É alta, né? O número exato é 82%. Ou seja, de cada 100 vezes que vocês passarem pela Monsenhor Gersino em horário de pico, 82 vezes vocês vão ficar presos no trânsito ali. E a situação é ainda pior na rua Florianópolis, onde a chance sobe para 92%. E esses números são da prefeitura, que fez um estudo para chegar a essa conclusão, né? E aí a prefeitura acha que a implantação do binário entre a Monsenhor Gersino e a Florianópolis vai melhorar em 30% o tempo de locomoção de manhã e até 33% no fim da tarde. Para se ter uma ideia do que isso representa, quem passa por ali todos os dias e fica preso no congestionamento, com o binário, essa pessoa vai ganhar 24 horas, ou seja, vai ganhar um dia a mais na sua vida durante um ano. E aí a prefeitura fez essa pesquisa online entre setembro e outubro para saber se a população aprovaria ou não o binário e também para coletar sugestões, reclamações, enfim, né? 2.790 pessoas responderam à pesquisa e, ouçam só, 82% acham que o binário é uma boa solução para melhorar o trânsito na Zona Sul. E o mais interessante é que são respostas qualificadas. Eu digo qualificadas no sentido de que são respostas de pessoas que falam com conhecimento de causa. Porque desses 2.790 munícipes que opinaram, 61,38%, portanto uma maioria bem ampla, disseram que passam pela Monsenhor ou pela Florianópolis todos os dias ou quase todos os dias. Aí tem 27,52% que disseram que passam por ali umas 3 vezes por semana, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. E quase 11% disseram que trafegam naquelas ruas até 2 vezes por semana. Quem apresentou esses dados aos vereadores da Comissão Especial de Mobilidade na Zona Sul foi o secretário de Comunicação da Prefeitura, o Tiago Boing. Ele disse que o binário estaria dentro de um pacote de melhorias mais amplo, um pacote que incluiria novas pontes e obras viárias no entorno. O Tiago disse ainda que, das 2.790 pessoas que responderam às perguntas, 1.148 deixaram alguma mensagem escrita com sugestões ou reclamações e que essas mensagens seriam encaminhadas às secretarias fins para providências. Nessa reunião da Comissão Especial da Zona Sul, em que o secretário de Comunicação apresentou os números da pesquisa, o vereador Brandel Júnior, do Podemos, fez um alerta ao diretor executivo da CEINFRA, que se chama Paulo Mendes Castro, e ao vereador relator do colegiado, o vereador Alisson. Vamos ouvi-lo. Aqui nós estamos falando de algo que vai ser paliativo da forma que vai ser feito. Porque nós estamos falando, vai fazer o binário para se fazer, então, a estruturação das vias laterais que vão ter acesso e as pontes. É um pacote completo, assim como o secretário falou, e concordo com ele. Mas, para mim, na minha visão, esse pacote tem que ser de trás para frente. Prepara-se as vias laterais. Nesse momento, teremos pelo menos 2 pontes. E a estruturação, tanto da rua Florianópolis como da rua Monsenhor Gersino, não pode ser após o binário, ela tem que ser antes do binário. Visto que nós temos uma dificuldade gigantesca na questão de ciclovia nessas 2 ruas, é uma região onde se usa muito a bicicleta, então, se nós prepararmos as vias, prepararmos a Monsenhor Gersino e a Florianópolis para receber o binário, é uma coisa. Implantar o binário para depois receber a estruturação é outra coisa, simplesmente é inverter o sentido das ruas e pintar as faixas. Nós vamos ter gargalos em vários pontos, é que as estruturações das vias elas teriam que vir primeiro do que o binário. Para daí sim, isso é o que eu tenho ouvido da população. Essa opinião do Brandel parece que foi mesmo ouvida pelo Alisson, porque o relatório dele apontou justamente a necessidade de obras antes de o binário entrar em funcionamento. Mas isso é o Jefferson que vai nos trazer os detalhes. Muito bem, Jefferson. Já que o Felipe deu o sinal verde para ti, segue em frente, então.
A Comissão Especial de Mobilidade da Zona Sul encerrou as atividades aqui na Câmara. O grupo foi criado no final do mês de setembro e trabalhou aí por 6 semanas para elaborar um relatório sobre a proposta da Prefeitura de implantar o binário ali na Zona Sul. A comissão aprovou o relatório final na quarta-feira da semana passada para a gente aqui, né, véspera de feriado, que foi o dia 1º de novembro. O relatório final é uma espécie de TCC, digamos assim, da comissão. Ela apurou, fez reuniões, trabalhou e a partir desse trabalho elaborou esse relatório. O relator da comissão foi o vereador Alisson, do Partido Novo. O vereador manifestou-se contrário à simples alteração do fluxo do binário das ruas, no caso Florianópolis e Monsenhor Gercino, como vocês já adiantaram, sem antes uma adequação de infraestrutura urbana das vias secundárias, que são as vias ali do entorno da Florianópolis, da Monsenhor Gercino, como o Felipe já adiantou também. No relatório final, o vereador Alisson ele assume que a implantação do binário traria evidente ganho de tempo nos deslocamentos para quem usa as ruas envolvidas no binário. Como exemplos, o Alisson menciona ali a redução de 31% na duração média de viagem para quem passa por esse trecho. Então, trazendo uma comparação aqui, um exemplo, a cada 10 minutos de trajeto você eliminaria 3 minutos com o binário. E também uma redução de 14% nos tempos semafóricos, considerando que nesse cenário inclui também o tempo de travessia de pedestres em todos os cruzamentos, o que hoje não ocorre ali na região. E também, por último, aumento da velocidade média do transporte coletivo, com consequente redução de tempo no trajeto dos ônibus que passam pela Florianópolis e Monsenhor Gercino. Entretanto, o relatório da comissão aponta outras necessidades da região que a comissão considera que devem ser adequados antes do binário, como melhorias na iluminação pública e implementação também de rotas de fugas de inundação. Nós entrevistamos o vereador Alisson após a última reunião da comissão. Vamos ouvir, ele traz ali detalhes das recomendações que os vereadores apontaram no relatório final. Então, a comissão recomenda que, principalmente os pontos referentes à infraestrutura, a melhoria da estrutura de algumas vias, principalmente das vias laterais, da questão de iluminação das vias laterais, que vão ter um fluxo muito maior, também com relação à questão de inundações. Então temos algumas recomendações com relação à parte de drenagem, de rotas de fuga, de planos de emergência, caso inundações ocorram, para que as pessoas possam usar outras vias como rota de fuga para que elas possam continuar o seu trajeto. Então essas são as principais recomendações que nós colocamos no parecer para que, caso atendidas, minimamente atendidas essas recomendações, aí sim inicia-se a execução do binário. Nós também conversamos com o presidente da Comissão Especial, o vereador Lucas Souza, do PDT. Ele ressaltou que o relatório final da comissão é resultado das demandas apresentadas pela população. Então, o nosso relatório é contrário, entendendo que essas variáveis não solucionarão o problema de mobilidade urbana na simples alteração de via. Foi esse o encaminhamento desta comissão após ouvir a população, após avaliar o resultado da pesquisa pública que a Prefeitura fez e após entender o projeto, o estudo feito pela Prefeitura de Joinville. O vereador Lucas citou na entrevista o papel da comissão ter escutado a população. Vou destacar aqui que os vereadores fizeram uma audiência pública sobre o tema no dia 19 de outubro, para ouvir a opinião de moradores ali da região do Binário. O encontro foi realizado na paróquia São Judas Tadeu, no bairro Itaú. E, segundo o relatório final, 18 munícipes fizeram suas considerações acerca da proposta no encontro, na audiência pública, com o seguinte posicionamento: 2 favoráveis, 10 desfavoráveis e 6 fizeram ressalvas ou mostraram preocupações. O relatório final ainda precisa ser analisado pelos vereadores no plenário. Existe a possibilidade que essa análise seja feita na sessão ordinária de hoje, segunda-feira, para nós aqui que estamos gravando, dia 6 de novembro. Muito bem, Jefferson. Inclusive, acho que cabe observar que boa parte das pessoas que se manifestaram contrárias eram principalmente comerciantes, né? Que sentem que vão ser afetados de alguma forma com essas mudanças e tal.
que talvez mude um pouco do perfil dos respondentes da pesquisa, né? São duas forças aí, digamos assim, em debate, que estão, né, se debatendo quanto a esse tema. A gente fazendo as coberturas aqui na Câmara, a gente observa isso em outras pautas que envolvem mobilidade, né? Eu lembro agora recentemente também, uma discussão acerca de ciclovias em Piraberaba, que também, né, existia um interesse, podemos dizer, um interesse mais coletivo ou de uma parcela da população, e também um interesse contrário por parte de comerciantes. E essas discussões vão sendo prolongadas, né? Eu me lembrei de uma antiga também, uma discussão nesse sentido, foi do rebaixamento de calçadas, que foi na época do vereador Roberto Bisoni. Também teve esse posicionamento polêmico, né, de comerciantes favoráveis, né, claro, defendendo que os carros estacionem em frente às suas lojas, mas outros segmentos, como ciclistas e pedestres, contrários, porque se sentiriam menos seguros, né, transitando pelas calçadas. Muito bem, é importante a gente também fazer rememorar, né, esses momentos das nossas coberturas, porque acho que fazem mostrar como a Câmara responde a essas forças vivas da sociedade, né, que fazem parte da sociedade joinvilense. Então, como vocês ouviram, uma das coisas, né, que foram pedidas na audiência, né, foi quanto à sinalização. E sinaleiras, semáforos, faróis, né, existem vários nomes para esse tipo de equipamento, fazem parte desse sistema de sinalização. E nesta edição especial do Memória CVJ, a gente vai ouvir como que chegaram a Joinville os primeiros semáforos. Então, Patrick, conte pra gente como foi esse movimento aqui na cidade. Ô Sidney, então, nós vamos voltar lá para o ano de 1952. De origem do Executivo, transitou na Câmara, segunda legislatura, um pedido de crédito especial de 40 mil cruzeiros para instalar sinalização de semáforos aqui na cidade. Quando passou na Comissão de Finanças daquela época, ganhou um parecer favorável e foi dito que se tratava de um serviço de utilidade pública já muito reclamado e que merece todo o apoio do poder público. Aí a lei virou lei, né? Lei 359 de 1952. Só que, olhando assim o projeto de lei, a gente não sabe muito bem o que estava acontecendo na cidade, né? E o cruzamento com outras informações, com busca em jornal, permitiu que nós tivéssemos uma visão mais ampliada da situação. Por exemplo, parecia que a Câmara e o Executivo estavam pensando em instalar semáforos por conta, mas não era bem assim. Eu acho que você já conhece a SAGE, já ouviu falar da SAGE, da época? SAGE, 1950. A sigla não me é estranha, mas eu não lembro agora. Sociedade Amigos de Joinville. Amigos, tá. Isso. É responsável pela construção do Abel Schultz, entre outras coisas, né? Olha, sabia, o Sidney conhece a história de Joinville aí, é essa mesmo. É a sociedade. Depois que eles terminaram ali o que tinham para fazer, em 1951, centenário, arrecadaram muito dinheiro, né, para a festa do centenário, sobrou 35 mil cruzeiros. Aí eles pensaram, o que vamos fazer com esses 35 mil? Vamos tentar colocar semáforo na cidade. E foram os primeiros, inclusive, de toda Santa Catarina, né? Não foi Florianópolis, viu, Felipe? Então, aí o que aconteceu? 35 mil cruzeiros não eram suficientes. Aí eles chamaram um engenheiro chamado Alberto Horta aqui, né? Ele olhou onde seriam os locais ideais, Duque de Caxias, a antiga, tá? Não a atual Duque de Caxias, e Rua Cruzeiro. Nós fizemos já um caminho de Joinville e nós mencionamos lá naquele vídeo que essas duas ruas hoje é uma só, é a João Colim, né? E o terceiro semáforo foi lá para Getúlio Vargas. Só que o dinheiro, 35 mil, não era suficiente, por isso que precisou passar um projeto aqui na Câmara pedindo mais dinheiro. A Câmara, a pedido do Executivo, votou e concedeu ali um adicional de 40 mil. E também nós tivemos aqui o João Colim, que tirou do bolso dele mais 1.000. Henrique Meyer e companhia. Henrique Meyer, aquela Blumenau, o prolongamento da Blumenau se chama Henrique Meyer, né?
Ele, que era um empresário de meias, deu mais 3 mil. Instituto Nacional do PIN, uma empresa antiga aí de venda de madeira, 5 mil. Comércio de automóveis, que eu acho que é a que eu conheço dessa época, vendia aquele carro Dodge. Conhece um antigo carro Dodge? Eu acho que era essa, tá? Doou mais 2 mil. E daí conseguiram arrecadar o dinheiro aí e instalaram os primeiros semáforos na cidade. Como será que foi a repercussão das pessoas lá, né? Será que se deram bem com os semáforos? Que era uma novidade. A maioria das pessoas não estava acostumado com a sinalização eletrônica. Disse o jornal A Notícia que ainda seria necessário uma maior familiaridade do joinvilense com os semáforos para permitir maior eficiência do serviço. O que quer dizer que os joinvilenses, muitos deles não estavam entendendo muito bem o que fazer ali, né? Curioso aqui, ó, saiu no jornal aqui, explicando para as pessoas ali, né, o que era cada cor. Parece hoje engraçado, né, que alguém tenha que explicar o que é cada cor. Mas o jornal dizia luz verde, passagem livre, para o carro, né, mas não para a pessoa. Luz amarela, advertência. Luz vermelha, trânsito impedido. Então tinha que ensinar o joinvilense o que cada cor ali significava, né. Então, a campanha de arrecadação para outros sinaleiros continuou, esses foram os 3 primeiros, né? A SAGE começou a cobrar um dinheirinho, porque naquela época as bicicletas elas tinham que ter uma plaquinha e cobrado uma taxinha ali em cima desse emplacamento de bicicleta. A SAGE começou a ganhar um dinheirinho em cima desse emplacamento para ter outros semáforos. Mas essa é a história dos primeiros semáforos de Joinville e de Santa Catarina. Muito bem, Patrick. Então, 71 anos de sinalização semafórica, é isso? Acho que não me equivoquei, né? E talvez alguns joinvilenses ainda não entendam muito bem como utilizar os semáforos. Mas, enfim, né? É uma coisa assim, trânsito realmente é uma situação sempre complexa. Diga, Felipe. Patrick, só para deixar bem claro, nos dias atuais, esses semáforos, quais são os primeiros semáforos? Porque as ruas mudaram de nome, né? Então, tu sabes dizer, nas ruas de hoje, quais representam os que foram os primeiros semáforos? Infelizmente, o jornal A Notícia, o nosso projeto aqui não falou nada de onde iria, né? Qual rua. O jornal A Notícia, ele não informou as esquinas. Por exemplo, assim, ele mencionou Rua Cruzeiro e Rua Duque de Caxias. Hoje isso aí é a João Colim. Mas esquina com qual rua? Como eles não mencionaram, a gente não sabe, né? Mas a Rua Cruzeiro, ela é bem o comecinho da João Colim ali. Até a Princesa Isabel, do comecinho da João Colim até a Princesa Isabel, era a Rua Cruzeiro. Então, o primeiro ficou naquele trecho. O segundo, obviamente, teve que ter ficado depois daquilo, né? E o terceiro só menciona Getúlio Vargas, mas esquina com qual rua? A gente não sabe, né? Nessa época não existia a JK ainda, né? Então, era algum cruzamento mais ao sul da Getúlio Vargas, dá pra gente imaginar, né? É verdade. A JK é na década de Mais 70. recente, né? Talvez esse semáforo fosse da Getúlio Vargas com a própria ministra Calógeras, que não sei se na época já tinha esse nome, mas enfim, que eu acho que era um entroncamento bastante relevante na época. O nome da rua ali já era Ministro Calógeras, assim. O comecinho dela era São Pedro, mas isso mais antigamente. Ali já era Ministro Calógeras. E devia ser um trecho bem movimentado, né? Provavelmente eram os trechos mais perto do centro ali, porque Joinville, em 1950, ainda era uma cidadezinha pequena, né? Deve ser tudo bem pertinho do centro aqui. Ok, muito bem. Então, antes de irmos para o final do nosso episódio, só queria dar um pequeno destaque a uma discussão que está rolando aqui na Câmara e que ainda vai levar algum tempo, que é sobre o plano viário. O plano viário aí também vai tocar numa lei histórica, que é o antigo plano diretor de 1973, que está completando 50 anos. Mais uma vez o número 50 aparecendo aí. O plano viário novo, que foi proposto pela Prefeitura agora em maio, salvo engano em maio, ele consta no projeto de lei complementar número 15 de 2023. A quem tiver interesse pode pesquisar no nosso sistema Legiscam por esse número, 15 de 2023, ou então no nosso site digita Plano Viário, que nós temos uma seção específica tratando sobre esse projeto de lei. E, bem, na documentação desse projeto, há um estudo elaborado por um consórcio
contratado pela prefeitura. O consórcio se chama Nippon Koei LAC. É um conjunto de escritórios de escritórios de urbanismo que tem projetos ao redor do mundo, assim, né? Tem muitas iniciativas feitas em várias partes do mundo. E eles têm algumas perspectivas quanto ao que pode ser feito quanto ao binário Monsenhor Florianópolis, que a gente tratou durante o episódio de hoje. E, bem, né, entre as coisas que eles mencionam, que eu acho que é interessante trazer, é que, assim, nesse estudo, que era lá de 2021, ele já tem um tempinho esse estudo, né, não é exatamente de agora, eles já mencionavam a possibilidade de um binário. No caso, a Rua Monsenhor Gersino, basicamente, teria um sentido único, saindo do centro para os bairros, e ela contaria com 3 faixas, e em boa parte dela não há previsão de implantação de rede cicloviária pelo texto do plano viário, pela documentação que foi apresentada, né? Essa via ela teria na sua maior parte uma largura média de 16 metros, contando, aí aqui a gente está falando de uma calçada até a outra. E é interessante trazer esse número porque, assim, eu lembro que quando eu analisei o documento lá de 1973, já tinha essa indicação da largura que as ruas deveriam ter. E a Monsenhor Gersino, ou pelo menos a rua que parece ser Monsenhor Gersino conforme o mapa, já estava previsto lá que ela deveria ter 20 metros. É uma coisa assim que, infelizmente, não foi levado a cabo, né? Mas temos essa dimensão, né? E aqui a gente está falando, né, até mais ou menos aquela região onde fica essas características, né, da rua, ela fica principalmente até aquele ponto onde nós temos o PA Sul, o terminal do Itaú também, né? Tem alguns outros pontos de referência importantes ali naquele pequeno centrinho ali da Zona Sul, digamos assim. E a partir daquele ponto ali, mas aí indo um pouco mais para o lado do João Costa, o plano viário prevê uma via que é para ter 6 faixas no total, 3 de ida e 3 de volta, que teriam acesso principalmente para aquela região ali do Escolinha, ou Bemervalto, dependendo do nome utilizado, também para o João Costa e tal, mas essa é uma via bastante larga, né? Fala em 44 metros, é uma dimensão bastante extensa. E são projetos que a gente não sabe se eles vão ser executados tal como os que foram desenhados lá em 73, porque assim, eles dependem de financiamento, dependem de várias outras coisas, né? Mas enfim, continuando, para a Rua Florianópolis, esse que é o ponto intrigante, porque a gente está falando de um binário, acredito eu que seja uma solução mais paliativa nesse momento, mas o plano viário que a Prefeitura propôs em maio agora desse ano, ele indica que, pelo menos o estudo que embasa o plano viário, ele indica que a Rua Florianópolis deveria ter 4 faixas, ou seja, 2 para ida e 2 para volta. E essa deveria ter uma ciclovia junto. Então, assim, no caso, não teria ciclovia pela Monsenhor Gersino, mas teria pela Florianópolis. Então, assim, é um desenho, né, uma proposta que existe na elaboração do plano viário, né? A gente não sabe se esses projetos vão ser todos levados a cabo. Lembrando que o plano viário é um projeto de lei, que ele tem um conjunto de propostas que visam que a Prefeitura visa implantar num horizonte de 30 anos. Então, assim, não é uma coisa para agora, é uma coisa para o futuro. Mas, assim, são apenas visões, né, do que a gente pode ter mais para frente. O plano viário atualmente se encontra parado na Comissão de Urbanismo. Ele não tem... está sob análise do vereador William Tonesi, do Partido Patriota, e já está há algum tempo assim em análise, recebendo sugestões, né? Inclusive as pessoas que têm interesse podem podem mandar sugestões para o e-mail planoviario@cvj.sc.gov.br. Então, se você tiver interesse, então pode pesquisar também no nosso site, né? câmara.joinville.sc.br,
câmara.joinville.br. E pesquisar no nosso campo de pesquisa por plano viário, você vai poder localizar as informações mais relevantes sobre esse projeto. Essa questão aqui específica das ruas do binário é só uma parte do plano viário. Ele é muito extenso, tem muita coisa que pode ser vista. A gente poderia destrinchar em vários programas isso, mas apenas para trazer pelo menos quanto a esse debate que está mais quente agora no cotidiano da cidade. Só lembrando que o Memória CVJ, que se encontra no memoria.câmara.joinville.br, tem o artigo desses primeiros semáforos instalados na cidade e também conta bastante sobre a segunda legislatura e sobre muitas legislaturas históricas. Então, quem quiser saber a história da Câmara é convidado para acessar esse endereço. Muito bem lembrado, Patrick. memoria.câmara.joinville.br. Então, acessem para conhecer mais da história, não só da Câmara, mas de Joinville como um todo. Muito bem, chegamos ao final deste 50º episódio com a apresentação de Sidney Azevedo e participação de Jefferson dos Santos, Felipe Faria e Patrick Roger Pinheiro. O podcast Isso é Tão CVJ tem trabalhos técnicos de Rinaldo Barbosa Amaral e equipe, a edição é de Pedro Gonçalves Neto, a chefia de jornalismo é de Carlos Henrique Braga, com direção de comunicação de Luiz Fernando Batiste. Um abraço e até o próximo episódio.